lei transitou, passou nas casas, foi pro presidente, ele sancionou, foi pro STF, transitou em julgado, e aí é uma bomba, né? Tanto para as empresas quanto para os autônomos. Milhões de reais aí em multas, o caminhoneiro nem sabia, acordou um dia de manhã e não podia trabalhar o dia todo, como era acostumado, e caneta, multa, e eu vendia picolé no porto. Eu entrava lá por baixo da cancela, dava um picolé pro guarda, aí era tudo muito tranquilo, e entrava no meio dos motoristas lá, e tomava café na caixa de cozinha, vendia um picolé aqui, outro ali, e também tinha família que trabalhava, tios que trabalhavam na estiva, na capatazia do porto. Então era um mundo muito incrível, imagina uma criança de 10 anos, vivenciando lá navios, caminhões, máquinas gigantescas pra lá e pra cá. Então foi desde muito cedo, e com o tempo, eu fui pegando gosto, né? É aquela coisa, ronco do motor, o barulho, a manobra, o desafio, né? Aí fui trabalhar na Randon, lá de ajudante mecânico, pra ser mecânico e tal. Tive uma oficina própria, sou caldeireiro, soldador, maçariqueiro, mecânico. E logo depois fui pra bolé, né? É o caminho comum, você aprende, ganha conhecimento e depois vai pra bolé. E eu lembro que o cara falou pra mim assim, pagar a taxa é fácil, amigo. Agora fazer o teste com a carreta lá é complicado. Não sabia ele que eu tava treinando desde os 14 anos. A gente chama ali e acontece a transferência de conhecimento empírico. O caminhoneiro tem longos anos de estrada com aqueles que estão começando. Que a habilitação ainda é fria, né? Que a gente fala. A habilitação é fria. Chega numa empresa, pede trabalho, o cara, mas tu tirou a habilitação mês passado, amigo. Não vou te botar no caminhão e mandar tu rodar. Aí tu vai pra dentro do porto, pega conhecimento, começa a dividir. Eu acho que ali é muito rico a relação entre o transportador e o caminhoneiro veterano, que traz o conhecimento, traz a experiência e repassa pro caminhoneiro que tá iniciando na profissão. E não é só na condição caminhão, tá? Em todas as situações, você tem que vivenciar a profissão. Sim. Você tem que... Ninguém é pedreiro. O cara é servente primeiro. Sim. Ninguém é caminhoneiro. Primeiro ele vai ser chapa, vai ser ajudante, entendeu? Vai aprender, pra depois evoluir, pra chegar na evolução. E eu acredito que sim. Quando alguém quer buscar um objetivo, ele tem que começar de baixo. Ele tem que aprender, tem que adquirir conhecimento. Até porque não vai pegar um caminhão de R$1 milhão, sair viajar sem saber o mínimo necessário, né? Tem que ter estrutura. Infelizmente, o cara sai formado lá com a carteira de habilitação, mas o conhecimento empírico da nossa profissão é com certeza o que define o caminhoneiro. Não é a CNH de jeito nenhum. Tem visto assim, o cara aquele não me representa, outro. Mas no final, a pessoa que fala isso, normalmente são os leões de... nós, da liderança, a gente fala, os leões de grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo do WhatsApp é muito simples. Lá você fala o que você quiser. No PX é muito simples, né? Fala o que quiser. Não existe a condição de responsabilidade daquilo que se fala, né? Não tem a pressão de estar aqui numa audiência pública, junto com pessoas que não querem o melhor do caminhoneiro, brigando, sendo contrário por aquilo que a gente luta. É muito fácil. Gostaria de um dia chegar numa audiência pública e não ter espaço para eu entrar. Eu gostaria de ficar de fora, mas que tivesse 1000 caminhoneiros lá dentro. Porque não existe nada que a nossa união não conquiste para a nossa categoria. A nossa categoria é a força motriz desse país. Nós fizemos acontecer café da manhã, almoço e janta para todos, sem extinção, do presidiário ao presidente. Todos, não tem. Não existe nada que siga, que aconteça sem o caminhoneiro. Tudo está interligado e tudo passa na boleia do caminhão. Isso ficou muito claro lá na paralisação 2018. A gente percebeu o quanto, e ali foi um despertar da categoria, o quanto nós somos fortes politicamente. Porque tudo que interfere no dia a dia do caminhoneiro está na condição política. E infelizmente o caminhoneiro ainda não acordou para essa realidade. A gente vê aqui a frente parlamentar do agronegócio, 400 e tantos deputados. A grande maioria deles fazendeiros. Ou seja, eles conhecem o agro. Ninguém discute com eles porque eles sabem o que estão falando. Hoje a gente tem um deputado federal caminhoneiro, o deputado Zé Trovão, eleito lá em Santa Catarina, está fazendo um excelente trabalho, mas é um, né? É um deputado. Nós somos 2 milhões e 700 mil caminhoneiros. Somos a maior força motriz do país e somos responsáveis por transitar tudo para todos. Imagina a condição que nós teríamos se nós elegêssemos os nossos caminhoneiros que viessem aqui e tivessem a condição do poder da caneta. Porque vir aqui falar, vir aqui pedir, vir aqui brigar é uma coisa. Escrever o que é necessário é outra, né? Então, olha o quanto a falta de alguém que entenda do assunto é importante. Olha só, ali que a gente tem problema. O cara que carrega peixe fresco não pode ficar 11 horas parado, né? O cara que tem carregado de flor não pode ficar 11 horas parado. E todas as outras cargas e a estrutura do trabalho do autônomo, inclusive. O autônomo não trabalha remunerado, ele trabalha sob contrato. E aí eu pego um contrato de 22 horas de viagem, mas depois eu vou ficar 3 dias esperando outra carga. Eu vou fazer um esforço acima do limite, eu até concordo. Aí eu vou rodar 22 horas. Isso é complicado. Mas a Polícia Rodoviária Federal trabalha 24 horas por 36. Se o policial rodoviário federal, uma pistola na cintura, numa pressão gigante que a gente sabe que eles estão continuamente, ele pode, por que eu, caminhoneiro, não posso? Sendo que depois que eu descarregar eu não tenho pra onde ir, eu tenho que aguardar a próxima carga. Eu não sou remunerado no meu descanso. E aí aqui eu tô dividindo as coisas, do seletista e do autônomo, mas que foram englobados tudo no mesmo contrato, tudo na mesma condição. Estudando para chegar aqui e falar 3 minutos. Eu trago 3 minutos, mas se tivesse mais 30 caminhoneiros, era 3 minutos cada um. A gente ia falar por horas, trazer realidade por horas, trazer conhecimento por horas, mas infelizmente a gente tinha 8 ontem. E a gente falou, 4 caminhoneiros falaram ontem. A gente falou 12 minutos sobre uma legislação que tá atrapalhando o trânsito, o dia a dia do caminhoneiro, né? Se nós, caminhoneiros, disserem assim, a gente vai parar no dia 20 de junho, ao meio-dia até as 23 horas, todos os caminhoneiros do país. Vocês já pensaram no caos que seria? A gente vai parar onde estiver, porque não tem lugar para todo mundo. Sim. Quem tiver no acostamento para no acostamento, quem tiver na cidade para na cidade, quem tiver na empresa vai parar e a gente para todo mundo. E vamos fazer uma única paralisação. Aí, com essa condição de reflexão, eles vão entender a realidade do que eles legislaram. É uma legislação que, se todos forem fazer, é um caos logístico inimaginável. Não é só naquele período das 11 horas. Hoje, a gente, depois de 2018, somos essenciais. Ah, que legal, que palavra bonita, caminhoneiro essencial. Mas essa palavra trouxe uma responsabilidade diferenciada na condição de paralisação. Se você exerce um trabalho nessa condição, não pode fazer greve nem paralisação. A multa no CPF do caminhoneiro é R$10 mil. E a multa do caminhão pode ser até o valor da carga ou do caminhão. Tem caminhão de R$1,5 milhão. Já pensou? O caminhoneiro ele não pode bater de frente com quem contrata. Porque ele vai cair naquela famigerada, como é que é? Blacklist, lista negra, né? Uhum. E aí a placa e o caminhoneiro não trabalham para mais ninguém. Isso não pode acontecer. Então a gente tem ali o sindicato. Sou sindicalizado, participo, cobro, o meu presidente tem a obrigação de resolver os problemas do dia a dia do caminhoneiro. Resolve todos. Por 3 dias, nos carregou e jogou a carga no chão.
Esse ali, com certeza, não é o melhor caminho para resolver o problema. Existem caminhos dentro da lei para resolver o problema, né? Hoje a gente está comemorando a vinda das mulheres para a boleia, mas a mulher nunca esteve longe da boleia do caminhão. Ela sempre foi o alicerce do caminhoneiro. É nos joelhos das mulheres que as orações levam e trazem os caminhoneiros que vão para esse país aí. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Águia Cast. E o nosso convidado de hoje veio lá de Santa Catarina, aqui para Brasília, para compartilhar a história dele conosco. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito bem-vindos, estamos hoje aqui com o Patrola. Cara, o Patrola, olha só, 20 anos de caminhoneiro, só que trabalha já com os brutos, com os caminhões desde os 14 anos. Foi mecânico lá em Santa Catarina, caldeireiro, trabalhou muito tempo no Porto de Itajaí. E hoje, além de ser um dos grandes representantes, aí, um dos grandes nomes, né, do transporte rodoviário de cargas, representando os caminhoneiros, ele é presidente da Associação Catarinense de Transporte Rodoviário de Cargas, diretor executivo do Instituto do Caminhoneiro e delegado do Sinditac Navegantes Santa Catarina. Patrola, muito bem-vindo, satisfação aí ter você aqui com a gente hoje no podcast. Eu agradeço imensamente o convite, fiquei muito lisonjeado, com certeza muito importante, não só para mim, mas para toda a categoria, ter alguém aqui falando do dia a dia do caminhoneiro, de tudo que a gente tem para resolver, problemas, angústias, dores do nosso setor. Então é gratificante para mim e agradeço de coração. Aqui está sentado um caminhoneiro que veio trazer um pouquinho da boleia da estrada aqui para o pessoal que acompanha vocês e que tem também, né, o traço do caminhoneiro nas veias aí, que é o óleo diesel. Então com certeza a gente vai ter uma conversa muito boa. Pretendo me doar aqui o máximo possível, responder tudo que for necessário e trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Com certeza, e essa paixão a gente compartilha, né? O óleo diesel na veia é uma sigla que já carreguei muito, então entendo das dores, por isso que a gente está levantando essa bandeira de levar conhecimento a quem precisa ter conhecimento e direção para quem está perdido no nosso setor, né? Que hoje a gente sabe que temos volume, mas não temos união. Então, como mudar isso? Queremos mudança, mas só reclamar não adianta. Então, o que fazer para que a mudança realmente aconteça na prática, né? Então, vamos sair um pouquinho da teoria e falar para o pessoal como seguir os passos de quem quer mudar o segmento. Eu gostaria para a gente iniciar contando a sua trajetória no transporte para que o pessoal consiga se conectar com a gente e conhecer mais a fundo quem é o Patrola hoje. Bom, eu comecei a me envolver com o transporte já logo muito cedo. Sou de Itajaí, um dos maiores polos logísticos do sul do país. A gente tinha um porto na época, hoje a gente tem dois, né? Um porto e um tupi. Porto de Itajaí e a Portonave, em Navegantes, mas na minha infância era só o Porto de Itajaí. E a gente via o caminhão para lá e para cá o dia todo. Eu vendia picolé no porto. Eu entrava lá por baixo da cancela, dava um picolé pro guarda. Na época era tudo muito tranquilo. E entrava no meio dos motoristas lá e tomava café na caixa de cozinha, vendia um picolé aqui, outro ali. E também tinha família que trabalhava, tios que trabalhavam na estiva, na capatazia do porto. Então era um mundo muito incrível, né? Imagina uma criança de 10 anos vivenciando lá navios, caminhões, máquinas gigantescas para lá e para cá. Então foi desde muito cedo. Isso é uma coisa muito normal na minha cidade. Ou você se alinha com a situação pesca, somos o maior polo pesqueiro do sul do país, ou você vai para a condição de transporte, logística, estocagem, armazenagem, que é hoje a principal fonte de renda na nossa região ali. E com o tempo, eu fui pegando gosto, né? É aquela coisa, o ronco do motor, o barulho, a manobra, o desafio, né? Aí fui trabalhar na Randon, lá de ajudante de mecânico, passei a mecânico e tal. Tive uma oficina própria, sou caldeireiro, soldador, maçariqueiro, mecânico. E logo depois fui para a boleia, né? É o caminho comum, você aprende, ganha conhecimento e depois vai para a boleia. Aí trabalhei em caçamba, dentro da cidade, depois fui para dentro do porto. Em 99 eu comecei a trabalhar dentro do porto. Eu ainda sou da geração que conseguiu fazer a habilitação com 18 anos. Olha só. Eu fiz a minha habilitação em março de 98. Uhum. Eu faço aniversário dia 16 de março e a mudança da lei foi no dia 20. Nossa. E aí eu consegui pagar todas as taxas antecipadamente
no antigo Banco do Estado, lá o BESC, fui lá, paguei tudo lá, as taxinhas, e adquiri o direito de fazer a habilitação, né? E eu lembro que o cara falou para mim assim, pagar a taxa é fácil, amigo. Agora fazer o teste com a carreta lá, que é complicado. Não sabia ele que eu estava treinando desde os 14 anos. A gente já manobrava os caminhões dentro da oficina, para lá e para cá, então foi muito tranquilo. Eu comecei a trabalhar dentro do porto, carga e descarga de navio, retirar o container, levar para a praça, tirar da praça, levar para o navio. Cara, era um trabalho incrível, eu aprendi muito. Eu acho que, com certeza, a condição porto, na situação nacional, todos os portos, e as fazendas são o celeiro do caminhoneiro. Uhum. É ali que o caminhoneiro que tem um longo trecho de trabalho no transporte volta, quando ele já está lá com seus 50 e pedrada, que ele já não quer mais rodar, não quer mais ficar longe da família, ele volta, permanece na profissão e vai trabalhar ao entorno dos portos, nas fazendas. E é ali que ele transfere o conhecimento empírico, que é aquele que a gente não aprende na faculdade, não existe essa faculdade. Ali acontece a transferência de conhecimento empírico do caminhoneiro que tem longos anos de estrada com aqueles que estão começando, que a habilitação ainda é fria, né, que a gente fala. A habilitação é fria, chega numa empresa, pede trabalho, o cara, mas tu tirou a habilitação mês passado, amigo, eu não vou te botar num caminhão e mandar tu rodar. Aí tu vai para dentro de um porto, pega conhecimento, começa a dividir. Eu acho que ali é muito rico a relação entre o transportador, o caminhoneiro veterano, que traz o conhecimento, traz a experiência e repassa para o caminhoneiro que está iniciando na profissão. Ali o cara aprende a regular um freio, a destravar uma roda, a tirar um cardan. É ali que aprende a sangrar um caminhão, né? É ali que é o dia a dia. E o dia a dia é muito rico nessas experiências, porque os caminhões de porto têm mais de 30 anos de uso. Então, quer dizer, eles quebram frequentemente, né? Eu era mecânico, mas ainda assim aprendi muito macete que os caminhoneiros me passavam. Então foi, com certeza, um início muito, muito rico. Eu, particularmente, conheço bastante a trajetória de Porto. Teve um período onde eu trabalhava ainda como motorista. Eu fazia São Paulo, Porto de Itajaí, carregando carga seca. Conheço bastante as operações lá. Carregava carga geral. Sim. Aí, o que acontece que eu queria que você compartilhasse, eu acho que aqui nós temos um exemplo de história que deu certo. Hoje nós falamos bastante aqui no Seja Águia sobre a oportunidade que as pessoas que estão iniciando ou querem conquistar uma profissão do SESC Senat, onde tem mais de 400 cursos, inclusive a maioria deles gratuitos, onde você pode adquirir conhecimento. Por exemplo, você foi mecânico, você foi auxiliar, você tinha um alvo e começou aprendendo dentro de um porto. Você acha que seria uma dica para quem quer iniciar na profissão, começar nessas áreas que dão acesso ao caminhão e conquistar o relacionamento para que tenha uma oportunidade? Eu acho que sim. Eu acho que não é só na condição caminhão, tá? Em todas as situações, você tem que vivenciar a profissão. Sim. Você tem que... Ninguém é pedreiro. O cara é servente primeiro. Sim. Ninguém é caminhoneiro. Primeiro ele vai ser chapa, vai ser ajudante, entendeu? Vai aprender para depois para chegar na evolução. E com certeza o SESC Senat pode ajudar muito, tá? Eu sou muito parceiro do SESC Senat lá de Itajaí, tem cursos incríveis lá. Mas eu não quero viajar, eu não quero ser caminhoneiro. Cara, vai lá aprender a trabalhar com empilhadeira, vai lá aprender a ser conferente, vai lá aprender. Tem muita coisa que está ligada diretamente ao dia a dia do caminhão que não é a boleia. Sim. Né? A carga, descarga, estocagem, armazenagem. O SESC Senat abraça toda essa condição porque nós somos hoje deficitários em todas as mãos de obra relacionado à logística. O caminhoneiro é com certeza a cereja do bolo. O cara, né, olhar hoje o quadro de falta de caminhoneiros no Brasil, ele é gigante, falta caminhoneiro para todo lado. Mas o SESC Senat, ele é uma janela que leva as pessoas a chegarem à boleia do caminhão, mas também tem outros caminhos, não é especificamente para a boleia do caminhão, mas é muito importante. Eu acredito que sim, quando alguém quer buscar um objetivo, ele tem que começar de baixo. Ele tem que aprender, tem que adquirir conhecimento. Até porque não vai pegar um caminhão de R$1 milhão, sair viajar sem saber o mínimo necessário, né? Tem que ter estrutura. Infelizmente, o cara sai formado lá com a carteira de habilitação, mas o conhecimento empírico da nossa profissão é com certeza o que define o caminhoneiro. Não é a CNH de jeito nenhum. Sim. É o conhecimento empírico, passado na conversa,
no bate-papo, na troca de aperto de mão, no relacionamento com outros caminhoneiros. Inclusive, até compartilhando um pouquinho da minha história, quando eu decidi que eu queria ser caminhoneiro, eu era motociclista. Trabalhava com motos, mecânica de moto, essas coisas. Nunca tinha entrado num caminhão. Então, o que eu fiz? Fui trabalhar num truck center, era vendedora de pneus de carga e agrícola, e o que acontece? Comecei, tipo assim, eu tinha minha sala, o escritório, mas quando iam me procurar na minha sala, na minha mesa, a Paula nunca tava. Onde que tava? Lá nas rampas, aprendendo a regular freio, engraxar caminhão. Me chamavam ainda de piolho de gabine. Falava assim, cadê a Paula? Tá lá. No período de descanso, eu nem ia pra casa. A gente almoçava lá na empresa e eu ficava dentro dos caminhões. De tanto que eu era apaixonada. O caminho é esse. O caminho é exatamente esse. Respirar a fumaça, lavar a mão na barrica e comer na caixa de cozinha com poeira de pátio. Sim. Porque senão não vale também. Aí eu aprendi a manobrar caminhão, tirando e colocando o caminhão na rampa. Lembro que no começo eu ainda era muito xingada pelos motoristas, né? Eles chegavam lá para trocar o pneu, eu pedia a chave, só que não precisava manobrar, o motorista coloca na rampa. Aí eu falava, não, tem que me dar a chave. Aí, porque eu queria tirar lá do pátio, colocar na rampa para eu aprender. E quando ia tirar de ré? Arrastava pneu quando era rodotrem, nossa, os motoristas ficavam bravos, mas foi assim que eu aprendi. E hoje eles falaram, nossa, imagina, eles viram a minha trajetória, né? E quem diria que um dia eu ia, de fato, me tornar motorista profissional. Então, todo mundo pode. Sim. Só que tem que querer e não querer começar de cima. Então, é possível. E eu gostei muito da sua trajetória, porque é alguém que conquistou um espaço hoje como representante dos caminhoneiros, mas não é alguém que está falando sem conhecimento, sem ter vivido aquilo na pele. Então, isso é muito importante para que quem está nos assistindo saibam que temos representantes qualificados. Sim. Lutando pela categoria, sim, né? Sim. Tem muita gente boa aqui, tá? A gente fala, eu tenho visto assim, o cara, aquele não me representa, outro... Mas no final, a pessoa que fala isso, normalmente são os leões de... Nós, da liderança, a gente fala, os leões de grupo de WhatsApp. Porque lá no grupo de WhatsApp é muito simples. Lá você fala o que você quiser. No PX é muito simples, né? Fala o que quiser. Não existe a condição de responsabilidade daquilo que se fala. Né? E não tem a pressão de estar aqui numa audiência pública, junto com pessoas que não querem o melhor do caminhoneiro, brigando, sendo contrário por aquilo que a gente luta. Né? É muito fácil. Mas aquilo que eu sempre digo, é bom que venham participar. Sai da comodidade da casa, sai da boleia do caminhão, vem. Mas eu tenho conta para pagar. Eu também tenho. Né? Eu tenho responsabilidades aqui. Eu também tenho. E os outros que vêm aqui também têm. E tem muita gente boa que para o dia a dia e vem para Brasília para lutar por uma categoria que, infelizmente, é desunida e ingrata. Isso é uma tristeza profunda para quem vem aqui. E eu gostaria muito, assim, que todos viessem. Eu falo sempre, eu gostaria de um dia chegar numa audiência pública e não ter espaço para eu entrar. Eu gostaria de ficar de fora, mas que tivesse 1000 caminhoneiros lá dentro. Porque não existe nada que a nossa união não conquiste para a nossa categoria. A nossa categoria é a força motriz desse país. Nós fizemos acontecer café da manhã, almoço e janta para todos, sem distinção, do presidiário ao presidente. Todos. Não existe nada que siga, que aconteça sem o caminhoneiro. Tudo está interligado e tudo passa na boleia do caminhão. Isso ficou muito claro lá na paralisação de 2018. A gente percebeu o quanto, e ali foi um despertar da categoria, o quanto nós somos fortes politicamente. Porque tudo que interfere no dia a dia do caminhoneiro está na condição política. E, infelizmente, o caminhoneiro ainda não acordou para essa realidade. A gente vê aqui a Frente Parlamentar do Agronegócio, 400 e tantos deputados. A grande maioria deles fazendeiros. Sim. Ou seja, eles conhecem o agro. Ninguém discute com eles porque eles sabem o que estão falando. Hoje a gente tem um deputado federal caminhoneiro, que é o deputado Zé Trovão, eleito lá em Santa Catarina, está fazendo um excelente trabalho, mas é um, né? É um deputado. Nós somos não faz milagre. Nós somos 2.700.000 caminhoneiros. Somos a maior força motriz do país e somos responsáveis por transitar tudo para todos. Imagina a condição que nós teríamos se nós elegêssemos os nossos caminhoneiros que viessem aqui e tivessem a condição do poder da caneta. Porque vir aqui falar, vir aqui pedir, vir aqui brigar,
é uma coisa. Escrever o que é necessário é outra, né? Então tem muita gente que, vai lá, não resolve o problema. A gente não resolve. Não somos nós que escrevemos a base fria da lei, o que está lá conceituado. A gente vai lá e pede para conceituar aquilo que é necessário. Mas muitas vezes tem outras pessoas com outros entendimentos que são contrários àquilo ali. Aqui em Brasília o lobby é muito forte, né? E nós chegamos aqui com uma condição muito aquém da realidade, né? Muito aquém. Aqui a coisa é muito, muito grande, muito estratosférica. Mas a gente ainda tem respeito. Nossa categoria é muito respeitada. Falar que é caminhoneiro autônomo, representante de caminhoneiro autônomo aqui, abre portas, né? E a nossa categoria ainda não entendeu isso. É necessário que eles entendam, que venham. Porque o que está na lei, depois de transitar no Congresso, no Senado, sanção presidencial, igual a 13.103 agora das 11 horas, transitou em todas as casas, foi para a presidência e foi para o STF. Lá transitou em julgado. Essa lei, não há nada a ser feito. Não é uma questão jurídica, legislativa, não tem jeito. O que a gente precisa fazer? Discutir a lei, elaborar uma PEC, que é uma emenda na Constituição, um projeto de emenda à Constituição, para subscrever o texto, ou seja, modificar o texto da lei numa emenda na Constituição Nacional. Olha o quanto a falta de alguém que entenda do assunto é importante. Olha só, a lei transitou, passou nas casas, foi pro presidente, ele sancionou, foi pro STF, transitou em julgado, e aí é uma bomba, né? Tanto para as empresas quanto para os autônomos. Milhões de reais aí em multas, que o caminhoneiro nem sabia, acordou um dia de manhã e não podia trabalhar o dia todo, como era acostumado. E caneta, multa, e a Polícia Rodoviária Federal fazendo o trabalho dela. Não estou aqui fazendo juízo sobre sim ou sobre não. Eu estou aqui falando sobre o problema que é a lei. Como é que a gente vai resolver? Só com uma PEC. Como é que se constitui uma PEC? Precisa ter o entendimento da categoria que foi contrário à lei, que está sendo prejudicada. Precisa fazer um movimento político estruturante, fazer audiências públicas, observar os intervenientes, que é a Polícia Rodoviária Federal, Denatran, a NTT, e levar e dizer, isso aqui está errado. Isso aqui não pode, isso aqui a gente tem problema. O cara que carrega peixe fresco não pode ficar 11 horas parado, né? O cara que tem carregado de flor não pode ficar 11 horas parado. E todas as outras cargas e a estrutura do trabalho do autônomo, inclusive. O autônomo não trabalha remunerado. Ele trabalha sob contrato. E aí eu pego um contrato de 22 horas de viagem, mas depois eu vou ficar 3 dias esperando outra carga. Eu vou fazer um esforço acima do limite, eu até concordo. Aí eu vou rodar 22 horas. Isso é complicado. Mas a Polícia Rodoviária Federal trabalha 24 horas por 36. Se o policial rodoviário federal, com uma pistola na cintura, numa pressão gigante que a gente sabe que eles estão continuamente, e ele pode, por que eu, caminhoneiro, não posso? Sendo que depois que eu descarregar eu não tenho para onde ir, eu tenho que aguardar a próxima carga. Eu não sou remunerado no meu descanso. E aí aqui eu estou dividindo as coisas, do seletista e do autônomo, mas que foram englobados tudo no mesmo contrato, tudo na mesma condição. Então, se existe a relação contratual, tem que ser respeitado na condição jurídica, na condição legislativa. Nós somos diferentes, nós somos caminhoneiros autônomos. A gente não recebe hora extra, 13º, férias, fundo de garantia. A gente trabalha para pagar conta. E aí como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ficar 35 horas por semana parado? Se tem vezes que eu chego para descarregar e fico 40 horas esperando para carregar ou descarregar. Então tudo isso não foi tratado, não foi discutido, não foi levado à condição de conhecimento de quem legislou, de quem julgou. Simplesmente correu solto. Mas vocês estão indo a Brasília toda semana, vocês não viram isso? A gente viu, a gente falou, a gente brigou, mas nós éramos 5, 6. Hoje, se você pegar aqui, dá para somar nos dedos quem vem. Com certeza. Né? Dá para somar nos dedos. O Júnior de Sindicante de Ourinhos, o Chorão, eu, o pessoal de Santos tem vindo muito atuante também, a Lucélia, né? Pessoas que estão vindo, trabalhando há muito tempo, mas nós somos poucos. E a gente não consegue acompanhar tudo. Tem muita coisa acontecendo, muitas leis acontecendo,
que são distintas. Né? A gente tem o DTE que está lá enterrado, a gente tem a aposentadoria especial, piso mínimo, lei das 11 horas e por aí vai. Não é uma pauta, não é uma discussão. São discussões acaloradas que levam meses, diversas reuniões. Quase toda semana tem alguma coisa sendo tratada aqui em Brasília de um tema. E aí a gente escolhe um e trata esse, mas o outro fica a rebelia. Por isso que a gente precisaria de 300 caminhoneiros aqui. Não 300. Tem a federação, a confederação, os sindicatos, eles vêm também. Mas ainda assim são poucos, né? E aí fica uma reflexão pra gente, porque depois não adianta só reclamar. Aí a gente recebe nas redes sociais mensagens, como você citou aqui. Não me representam. Então, se não te representa, você pode se representar. E a gente faz esse apelo para que você venha participar. E só, por exemplo, ontem na audiência, dava para contar nos dedos quem eram os caminhoneiros que estavam lutando pelo direito de quase 3 milhões de caminhoneiros. E eram uns 8. Cadê a categoria? Exatamente. E esses 300 que poderiam ter lotado aquele corredor e a sala, poderiam ser locais. Então, o que impede? Tem que ficar 11 horas parado no posto? Cadê os que estavam 11 horas parados aqui lutando por esse direito? E Brasília está muito bem localizado, Com né? certeza. Aqui no Anel da Soja. Que tem, se tu sair aqui no entorno, você encontra centenas de caminhoneiros. Sim. Né? Eu não quero ser agressivo com ninguém. Eu sei das responsabilidades, da condição de cada um. E eu entendo muito isso. Mas eu me refiro àquele que é contrário, aquele que critica e aquele que não participa. Isso é que dói mais, entendeu? Tem muita gente que critica, que simplesmente ignora o que está sendo feito e critica por criticar. Não sabe absolutamente nada. Não faz uma crítica construtiva. Não coloca assim, Patrola, eu discordei da sua fala nesse ponto, porque eu acho mais viável isso. Me observa dessa forma e não dessa. Pô, isso não é crítica. Traz outro ponto Isso é incentivo. de vista. Exato. Isso é incentivo. Isso é trazer uma condição diferenciada para a gente estudar, porque a realidade do caminhoneiro ela é muito ampla. Nós vivemos num país continental. E isso é uma coisa que a gente sempre reflete aqui, enquanto a gente sempre se reúne para as reuniões e tal. Pô, vai falar isso, mas será que não vai prejudicar o cara lá no Acre? Será que isso aqui que a gente vai dizer não vai prejudicar o cara lá no Rio Grande do Sul? O caçambeiro que puxa soja? Aquilo que é bom para o caçambeiro lá, será que é bom para o cara que trabalha lá no Ver o Peso, fazendo entrega lá? Então, é muito complicado, porque a gente tem um país muito plural na condição logística. A gente fala aí da rebaixada ao tanque, né? Então, tem muita coisa. Nós temos lá 1,8 milhão de quilômetros de rodovias nesse país. E quantos pontos de parada? Chega a ser ridículo. 8, né? A importância de ter um camarada que esteve na ponta há muito tempo, né? Eu tive um chefe uma vez que ele falou que um futuro natural para um bom operador é se tornar um burocrata. Por quê? E como isso é salutar. Como é bom isso, né? Você vê um camarada como você, que já há mais de 20 anos, aí, desde os 14 anos, né? Trabalhando com isso e pegou essa paixão, esse gosto, né? Por isso, se sente, aliás, representa de fato a categoria. Então, falando sobre pontos de parada e descanso, por exemplo, você já tem essa visão de como São Paulo é diferente do Ver o Peso, lá do Pará, Sim, com lá certeza. do Tocantins, lá do Acre. Então, não é qualquer um que vai ter essa visão. Sim. E é importante ter pessoas como você, sim, hoje representando a categoria e, de fato, sendo um burocrata, de certa forma. Claro. Né? Não falando pejorativo, mas sendo um burocrata, estando ali apontando detalhes que quem não viveu isso não vai saber. A gente lê, em média, 300 páginas por semana. Sobre legislação, sobre emendas parlamentares, sobre trâmite legislativo. São 300, 400, 200 páginas por semana, estudando para chegar aqui e falar 3 minutos. Eu trago 3 minutos, mas se tivesse mais 30 caminhoneiros, era 3 minutos cada um. A gente ia falar por horas, trazer realidade por horas, trazer conhecimento por horas. Mas, infelizmente, a gente tinha 8 ontem. E a gente falou, 4 caminhoneiros falaram ontem. A gente falou 12 minutos sobre uma legislação que está atrapalhando o trânsito, o dia a dia do caminhoneiro. Né? Eu até coloquei, a gente conversou antes, e eu já falei isso em outra situação, em uma outra reunião na AGU, que vocês já pararam para pensar, se nós, caminhoneiros, nos organizarmos e fazer a parada da legislação num determinado dia,
Se nós, caminhoneiros, disserem assim, ó, a gente vai parar no dia 20 de junho, ao meio-dia até as 23 horas. Todos os caminhoneiros do país. Vocês já pensaram no caos que seria? Porque a gente vai parar onde tiver, porque não tem lugar para todo mundo. Sim. Quem estiver no acostamento, para no acostamento. Quem estiver dentro da cidade, para no meio da cidade. Quem estiver na empresa vai parar e a gente para todo mundo aí. Vamos fazer uma única paralisação. Aí, com essa condição e reflexão, eles vão entender a realidade do que eles legislaram. É uma legislação que, se todos forem fazer, é um caos logístico inimaginável. Não é só naquele período das 11 horas. Se a gente fizer isso um dia, eu não estou aqui falando para fazer, muito pelo contrário, porque isso vai atrapalhar o caminhoneiro. Se a gente fizer isso num dia, o reflexo vai durar pelo menos mais 20 dias para regularizar as entregas, regularizar a carga de navio, a carga de aeroporto, a carga de trem, a carga... Sabe, tudo vai parar. Os contratos não vão ser findados, os acordos não vão acontecer, os agendamentos não vão ser cumpridos em nenhum segmento. Imagina o caos logístico por 11 horas de paralisação de uma estrutura gigantesca que é o transporte rodoviário de cargas. O cara que legislou, ele não pensou nisso. Que agora ele me deu uma condição de paralisação, de greve, vamos colocar aqui, que está dentro da lei. Eu posso simplesmente, nós podemos simplesmente nos organizar. A gente vai fazer 3 dias de paralisação, do meio-dia à meia-noite. Todo mundo. Já parou para pensar? Se a gente fizer isso, os aviões não vão decolar, o trem não vai rodar, a comida não vai chegar, a flor fresquinha, bonita, pro Dia dos Namorados, não chegaria. Tem tudo isso. Ninguém pensou. Ninguém analisou isso com calma, com cautela. Existe a união para isso? Não existe hoje, sou franco. Mas... Pode existir. Pode existir. A dor traz a busca, E nós estamos sofrendo com essa legislação. Você falou que em 2018, lá, vocês, caminhoneiros, entenderam a força que tinham. Sim. Nas paralisações de 2017, 2018. E também podemos dizer que a população leiga entendeu a força e a importância do caminhoneiro. E quando a gente fala, movem o Brasil, os caminhoneiros, não é uma forma bonitinha de falar, não. Vocês, de fato, movem o Brasil. E naquele período, então, 2017, 2018, a população conseguiu entender isso, conseguiu ficar claro para todo mundo. E não só 2018. A gente tem a pandemia, que muitos querem que o caminhoneiro descanse agora 11 horas e na pandemia todos estavam descansando trancados nas suas casas e por que o caminhoneiro era obrigado a estar na estrada? Então fica essa reflexão que a categoria unida move o país de fato e resolve os problemas. Então a gente faz mais uma vez o apelo para que pensem e repensem nas suas atitudes para que possamos juntos fazer a diferença e serem, buscarmos a valorização que o caminhoneiro tanto pede, mas que tem que começar por nós. Eu quero falar um pouco da responsabilidade. Enquanto representante de uma categoria, formador de opinião, há uma responsabilidade muito grande que paira sobre nossos ombros. A minha rede social é lotada de gente. Vamos organizar uma paralisação, vamos parar o Brasil, vamos resolver o problema social do Brasil. Caminhoneiros são os nossos heróis. Cara, eu fico lisonjeado. Mas eu tenho consciência do que é uma paralisação. Muitos caminhoneiros não têm. Porque alguns até vêm no meu privado, no meu telefone. Patrola, o que tu acha? Vamos fazer, vamos se juntar a essa e essa situação. Vamos paralisar, cara, a gente está sofrendo e tal. Eu entendo a dor, porque eu já passei, eu passo isso, é o dia a dia para mim. No entanto, eu tenho conhecimento. Além de caminhoneiro, eu sou responsável técnico de transporte. E além de responsável técnico de transporte, eu sou um cara que leio sobre tudo que sai, toda a legislação. Então, eu entendo, eu tenho um conhecimento um pouquinho maior do que a grande maioria dos caminhoneiros. Nós hoje, depois de 2018, somos essenciais. Que legal, que palavra bonita, o caminhoneiro é essencial. Mas essa palavra trouxe uma responsabilidade diferenciada na condição paralisação. Se você exerce um trabalho nessa condição, não pode fazer greve nem paralisação. A multa no CPF do caminhoneiro é R$10.000. E a multa do caminhão pode ser até
o valor da carga ou do caminhão. Tem caminhão de R$1,5 milhão. Você já pensou? O caminhão tomar uma multa de R$1 milhão? Como é que resolve isso? Vira sucata. Não serve para mais nada. E mesmo que tu desmonte o caminhão e venda em peça, ainda assim a multa permanece em cima do dono do caminhão. Não é assim. Vou fazer uma greve. Não funciona assim. Vou queimar pneu e vou juntar todo mundo. Patrola, vamos junto aí. Vamos pegar. Eu sei. Eu fiz uma greve em 2017 e respondi 48 processos. E era antes da condição que a gente tem hoje. Hoje a legislação trata a gente como essencial. A condição de paralisação ficou muito complicada hoje. Eu não posso, enquanto representante, chamar uma paralisação e quando terminar a paralisação, os caminhoneiros saírem multados, saírem processados. Não posso. Quem eu seria se eu fizesse isso? Um canalha. Porque eu sei o que está na lei, eu sei o que pode acontecer e eu sei o que vai acontecer. A gente vai ser responsabilizado. Então perdemos o direito de greve e paralisação? Não. Mas estabeleceu-se dentro da legislação o direito de greve. Ou seja, você tem que fazer todos os caminhos, todo o trâmite que a legislação dita. E isso não é simples. Você tem que ter uma representação, um sindicato, uma federação ou uma confederação que oficiem os órgãos intervenientes da cadeia, que tenham uma pauta e uma tratativa dessa pauta e que, não entendendo a solução, algumas reuniões, tudo que diz a lei, para você então protocolar uma paralisação de caminhoneiros. E aí você tem que seguir as regras. Não pode queimar pneu, não pode trancar rodovia, não pode quebrar caminhão, não pode. Tem tantos não pode que qualquer movimento que tu faça, tu coloca o caminhoneiro em confronto com a lei, com a polícia, com a legislação, com o juiz. E não é isso que eu quero. Enquanto representante, eu tenho que ter essa consciência e, acima de tudo, essa responsabilidade. Até porque, sabe o que acontece quando a gente faz uma paralisação? O povo vai para o posto de gasolina fazer fila quilométrica para abastecer acima do valor normal de mercado. Vai para o mercado encher, a estocar comida. Não acompanha o caminhoneiro. Não, mas eu levei lá um sacolão lá na paralisação. Então eu vou levar um sacolão para você, você fecha o seu mercado, fecha a sua mecânica, fecha o seu consultório médico, o seu consultório odontológico e faz paralisação. Nós caminhoneiros também vamos dar o alimento para vocês comer durante a paralisação. A gente pode fazer isso. Alguém vai? Não. É a categoria que tem que ir. Qual categoria? Os caminhoneiros. A gente entende a força, a capacidade e a condição política, mas tem que ter responsabilidade com todas as situações, porque nós somos hipossuficientes da cadeia. Nós somos o menor remunerado, o menos assistido, o que tem menos condição até de se defender juridicamente. Então, o anteparo jurídico é o sindicato. Para o anteparo jurídico funcionar, precisa cumprir o rito da paralisação. Não adianta vir na rede social mandar o caminhoneiro parar. A gente sabe exatamente o que é uma paralisação hoje. A gente não vai ser mais massa de manobra. Esquece. Nós vamos trabalhar sim pela nossa categoria, pelo dia a dia. Mas e o país? Parem vocês, nós somos o povo também. Se acontecer um movimento nacional, o caminhoneiro vai estar lá. Se acontecer porque o caminhoneiro é povo, é gente. Nós também somos. A gente também vai no mercado e paga mais caro, a gente está pagando mais caro em várias situações, os impostos também estão comendo o nosso lucro, como qualquer outro empresário. Também não está bom para nós. Mas isso não dá a condição única de resolução da boleia do caminhão. Tem que ser uma situação social, nacional, um movimento não de classe, mas de povo. E se isso acontecer, o caminhoneiro vai estar junto. Não tem como dividir, não tem como separar. Por isso eu falo, quer fazer movimento, quer fazer paralisação, quer fazer greve, conte com a gente como CPF, não como categoria e não como caminhoneiro. Nós estamos em todos os movimentos, cada um na sua condição, cada um no seu entendimento, e eu não estou aqui para dar juízo, o cara é desse lado, ou vai para frente ou vai para trás, não é isso. Mas nós caminhoneiros participamos da condição política, como CPF, sabe, como cidadão, não como categoria. Para a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, que é um pouco leigo, não entende dos assuntos, qual seria o primeiro passo para um caminhoneiro para que ele participe, engaje? Você acredita que seria um sindicato?
O melhor caminho é buscar o entendimento da essência da representatividade do caminhoneiro. A essência é a essência sindical. Ah, mas eu não gosto de sindicato porque eu não sei. Não, meu amigo, não existe sindicato ruim. Existem pessoas que administram a entidade sindical da forma errada. O sindicato é uma ferramenta, um anteparo importantíssimo para o caminhoneiro. Importantíssimo. Ah, mas eu não concordo com o que faz aqui no sindicato. Você tem que se sindicalizar, participar das reuniões, se candidatar e mudar a realidade do seu sindicato. Tem uma condição agora que eu trabalhei e é um cara que eu tenho um respeito profundo, que é o Zé da Bota. Ele começou na condição de representação, buscou, entendeu, se candidatou e ganhou um dos principais sindicatos do Brasil. Hoje ele é presidente do sindicato de São Paulo, de Guarulhos. Aqui um abraço para o Zé da Bota, meu amigo pessoal. E ali ele entendeu que o sindicato não o representava na condição que ele necessitava. O que ele fez? Não foi para a rede social falar mal do sindicato. Ele foi lá, se sindicalizou, participou, constituiu uma chapa, foi para a eleição e ganhou. Esse é o caminho. A entidade sindical é uma coisa, os sindicalistas é outra. Se você não concorda com o que está acontecendo na sua região, busque a mudança, busque a participação. Esse é o caminho. Para quem não entende o que o sindicato representa na categoria, você poderia explicar o que é o sindicato? O sindicato ele é uma estrutura de união e de representação. O sindicato ele é a base, depois temos a federação e a confederação nacional. É uma infraestrutura gigante no país. E, como eu falei, ele é o responsável direto na condição jurídica, na representação do caminhoneiro. Ele é o anteparo que divide o caminhoneiro do embarcador e da transportadora, protegendo ele na relação contratual e na relação do dia a dia. O caminhoneiro ele não pode bater de frente com quem contrata, porque ele vai cair naquela famigerada, blacklist, lista negra, né? Uhum. E aí a placa e o caminhoneiro não trabalham para mais ninguém. Isso não pode acontecer. Então a gente tem ali o sindicato. Sou sindicalizado, participo, cobro e o meu presidente tem a obrigação de resolver os problemas do dia a dia do caminhoneiro. Resolve todos? Não, né? Mas eu tenho essa entidade para me dar um anteparo jurídico. Depois, se um problema é muito grande, passa para a Federação do Estado. Se o problema é ainda maior, para a Confederação. E aí a gente tem a condição nacional de representação. É uma estrutura muito bem administrada e muito bem estruturada dentro da condição de legislação. Está dentro do que diz a lei. Então esse é o caminho. Não é queimar pneu, paralisar, jogar carga no chão. A gente vê lá os vídeos e infelizmente o pessoal aplaudindo. O cara foi lá, ficou 3 dias, não descarregou e jogou a carga no chão. Esse ali, com certeza, não é o melhor caminho para resolver o problema. Existem caminhos dentro da lei para resolver o problema. Né? Você tem a condição de receber as diárias, você pode fazer um boletim de ocorrência de desacordo comercial, depositar essa carga numa logística, em outro local, ficar fiel depositário da carga. Você já é o fiel depositário da carga por 30 dias. Então tem muita coisa na legislação que o caminhoneiro não sabe. Aí ele vai lá e joga a carga no chão. Aí a vida dele vira um inferno. Aquele momento é um momento de glória. Sim. Né? O cara vê ali o cara jogando a carga no chão e mandando a empresa, né? Pô, me chamaram aqui, carregaram meu caminhão, tô aqui há 3 dias, não me descarregaram, não consigo resolver o problema, ninguém me assiste, ninguém me paga normalmente, então vou jogar essa carga no chão. Cara, deve ser um banho de alegria muito grande. Abrir a porta e, toma, ir embora vazio. Mas tem toda uma condição jurídica que aquele caminhoneiro vai responder. Ele não vai mais carregar pelaquela seguradora, não vai mais carregar pelaquela empresa, não vai mais carregar pelaquela transportadora, entendeu? Muitos que fazem isso saem da profissão. Uhum. Né? Porque o peso da consequência é muito maior do que a O peso carga. da consequência é muito maior. Muito maior. Ah, mas eu joguei uma carga de sucata no chão. Não teve prejuízo. Os caras juntaram e seguiram o processo da sucata. Entenda, você burlou várias leis que regem a condição do transporte. Você vai carregar o peso da responsabilidade. Infelizmente, a gente vê lá, quando isso acontece na rede social, todo mundo curte, todo mundo bate palma, todo mundo manda o vídeo para todo lado. Falta de conhecimento,
falta de informação, que é o que a nossa categoria mais precisa, informação. E em relação a essa situação de fazer-se cumprir a lei, você acredita que o caminhoneiro não deve, igual nós estávamos comentando nos bastidores, não deve bater de frente com o embarcador, e sim trazer o sindicato para representá-lo, para que a lei se cumpra? O melhor caminho é se resguardar. Sendo o hipossuficiente da cadeia, tendo uma condição de não contratação direta, você é subcontratado. Isso é uma briga pessoal minha, né? Eu trabalhei dentro do DTE muito para que o caminhoneiro tivesse a condição de ser contratado diretamente. Hoje o caminhoneiro é subcontratado em todos os processos. É impossível contratar o caminhoneiro diretamente. Então, se você faz alguma coisa em confronto com a transportadora ou com o embarcador, você vai ser penalizado, e essa pena não é só sobre aquele embarcador e aquela transportadora. Vai para dentro da condição do seguro, sabe? Quando você colocar seu nome lá para passar nas seguradoras, não vai ser aprovado. Mas ele não pode me bloquear. Eles não bloqueiam. O que eles dizem? O que acontece? Quero falar muito assim pro caminhoneiro. Por que eu não passo na Boni, na Dutch, na GV, na Pancari? Por que eu não passo? Por que eu não tenho nada, não tenho nenhum problema? Tem algum problema, regresso lá atrás que você não sabe. E eles não dizem que você não pode carregar. O que eles mandam para a empresa? Essa caneca aqui que você vai transportar, ela custa R$1 milhão. O caminhoneiro patrola não pode transportar canecas porque ele teve uma briga num bar e teve uma agressão e ele responde um processo. Vamos colocar assim. Mas o que tem a ver uma briga num bar com a relação profissional? Nada. Eu simplesmente não acredito que esse cara tenha equilíbrio para levar essa carga até o destino. Então, eu não vou dizer que ele não pode transportar, mas se a carga vale R$1 milhão, eu observo nessa condição, com esse caminhoneiro, o prêmio ou o pagamento sob a responsabilidade de apenas 70% do valor. E qual é a transportadora e embarcador que vai carregar uma carga em cima de um caminhão, sabendo que só vai receber 70% do valor da carga se alguma coisa acontecer? Se ele tombar, se ele bater, se ele for roubado, eu só vou receber 70% do valor. Às vezes 60%, às vezes 40%, às vezes 30%, dependendo da situação. Então, a seguradora não diz que não é para carregar. E isso é muito complicado. Ela só diz que, a gente vai assumir o risco de você carregar com patrola. Só que eu só vou pagar 40% do valor da mercadoria se alguma coisa acontecer. Acabou. O cara não trabalha mais. Entendeu? O cara jogou a carga no chão lá. Hoje ele jogou, né, lavou a alma e tal. Amanhã ele vai passar o nome dele. Aquela seguradora que ele estava carregado lá vai ter o registro do problema. E ela não vai dizer não carrega mais. Só que ela vai dizer eu só pago 40% do valor da mercadoria porque esse cara já teve um desequilíbrio em algum momento e ele jogou uma carga no chão. É isso que acontece. Por isso que a gente não consegue lutar contra esse mecanismo. Porque não é a proibição, não é a condição de lucro cessante. Eu não posso processar a seguradora por lucro cessante. Ele não está dizendo que não é para carregar. Ele está dizendo que, nesse caso, ele paga menos que o valor total da mercadoria. E isso é que leva o caminhoneiro para fora do mercado. Entendi. E qual que é a relação do caminhoneiro e o DTE? Para quem não entende da nomenclatura, eu queria que você explicasse. O DTE é um sonho. O DTE é um sonho de consumo que eu trabalhei muito para acontecer. É documento de transporte eletrônico. A gente saiu de um tempo lá atrás. Quem começou lá em 2000, 2001, como eu, ainda carregou madeira no Pará e vinha um cara lá com uma Brasília, abria o capô, pegava lá a nota fiscal com 4 vias, amarela, vermelha, rosa e branco, colocava numa máquina de escrever e, cara, te dava o documento de transporte ali. Você pegava aquilo ali, passava no posto fiscal, ficava amarela, passava no posto fiscal, ficava rosa, chegava no cliente com uma branca, que ele ficava para ele, e a roxa ou azul, não sei, ia para o contador. E tu recebia o teu frete, pronto, acabou. Era assim. As coisas mudaram e evoluíram. Aí a gente vem o DTE, o CTE, que é o conhecimento de transporte. E aí o conhecimento de transporte já tirou a máquina de escrever, já foi para a condição de computador, já foi para a situação de sistema. Ou seja, quando você chegava no posto fiscal, entregava a nota, já estava no sistema do posto fiscal. O
cara verificava, carimbava e te devolvia. E as coisas vão evoluindo, mas no transporte demora muito. Nós ainda paramos no imposto fiscal para carimbar a nota física. Nós não podemos andar com o documento do transporte no celular, apesar de a gente ter a Carteira Nacional de Habilitação Digital, mas o documento da carga não pode, né? Eu ainda tenho que esperar 7 dias depois da chegada do canhoto para receber o meu saldo. É inimaginável isso. Eu fui lá, entreguei a carga, fiz o meu trabalho, eles escreveram num papelzinho de 1/10, né? Lá que chegou, assinaram. Eu tenho que pegar isso e num correio, botar, esperar o trânsito do correio até na transportadora. Depois eu preciso esperar esse prazo para receber o meu trabalho. E tudo acontece digital, é tudo e-mail, é tudo. A gente está com um celular na mão, que é incrível, faz o que quer, né? Um smartphone. Cara, como é que eu não consigo? Eu tenho que ser analógico ainda nessa condição? Não, tem o DTE, Documento de Transporte Eletrônico, está lá prontinho. O governo não dá início. Nesse DTE tem o fim do posto fiscal, por exemplo. Olha o quanto ajudaria na condição logística. Tempo de espera, conclusão. Pô, eu já peguei muita situação. O fiscal saiu. Tá na Como fila. assim? Ele saiu. Ele foi almoçar. Daí você fica lá, com a nota embaixo do braço, esperando. Ainda tinha lá no Chechel um bode que comia a nota. Tinha um bode lá no Chechel, no posto fiscal do Chechel, no Pernambuco. Se tu marcasse um bobeiro, o bode que tinha lá comia a tua nota. Né? Quantos dos caminhoneiros da antiga aqui vão lembrar? Quantas vezes a gente fica parado no posto fiscal e não tem o entendimento sobre a carga? Eu entreguei uma nota uma vez, o cara, não sei o que é isso. Não, mas tá escrito aí, tá determinado, nacionalizada a carga, era uma carga importada, era bateria para torre de comunicação. Eu fiquei 3 dias, porque o cara não encontrava no sistema o que era aquela mercadoria. Era bateria, mas tinha lá bateria para torres de comunicação. Era bem no início da condição de comunicação, de instalação das antenas e tal. Eu fiquei 3 dias lá no posto fiscal do Estreito, esperando o fiscal identificar o que eu estava carregando. Né? É complicado, faz tempo, faz. Mas hoje a gente ainda tem isso. A gente ainda passa por essa situação. O caminhoneiro ainda fica preso em imposto fiscal. Nós precisamos da evolução. E o DTE traz a condição de emissão de documentos digital, traz a contratação direta para o TAC com o embarcador, traz a liberdade de trânsito nas rodovias, inclusive com a pesagem, com a documentação sendo fiscalizada por pontos específicos. Né? Então, seria uma condição muito boa para o transportador, para o embarcador e também para o caminhoneiro. Todos os estudos foram feitos e o DTE está constituído. Eu cheguei a emitir um DTE. Eu fiz uma parceria com o Serpro, que construiu o aplicativo, chama InfraBR. Inclusive embaixo, hein, pessoal? InfraBR é o nome do aplicativo. Ele é um aplicativo do governo federal e tudo que acontece na legislação sai lá. É um canal também de comunicação com o governo. E o DTE está lá constituído. Eu andei com o pessoal do Serpro na minha boleia, para eles entenderem o que era uma entrada no porto, uma carga, uma descarga, uma movimentação, amarrar uma carga, enlonar o tempo que ficava, quanto tempo ficava no posto fiscal, né? Acidentes que acontecem no posto fiscal, roubos que acontecem. Então, eles constituíram esse InfraBR, que é um aplicativo. Está tudo pronto. É só start, mas não acontece, porque tem muita gente ainda que é contrário. O que a gente vai fazer com todos os funcionários públicos dos postos fiscais do Brasil inteiro? E o que a gente vai fazer com a condição de emissão de notas, CIOT, CTE, conhecimento? Tem muita gente envolvida. É muito lobby. Então, quer dizer, eu vou simplesmente utilizar a inteligência artificial e resolver um problema para mim, caminhoneiro. Mas para os outros, esse trabalho, essa incoerência na máquina é lucro. Tem muita gente que lucra com isso. Então a gente tem um problema muito sério em Brasília, que é o lobby. As coisas não acontecem porque se a coisa acontecer de forma que seja rápido, isso vai tirar o ganha-pão de alguém. Vai tirar a teta de alguém. Então a gente está lá com o DTE preso. Né? Isso é inacreditável. A gente sofre isso ainda. Não é só nós, tá?
O trem sofre isso. Não é só o coitado do caminhoneiro, não. O trem, as barcaças, o oleoduto que transita com carga, todo mundo, os embarcadores, que tem custo. Emitir COT, CTE, sistema operacional, sistema digital, integração, tudo isso tem custo. O DTE seria uma plataforma, um guarda-chuva que seria eu lembro que era 0,23 centavos a emissão. Ia custar 23 centavos por emissão. Hoje é cerca de R$400 na condição da cadeia. Então, quer dizer, de 23 centavos para R$400 é uma diferença muito grande. Que ia faltar no bolso de quem? A pergunta está aí, né? Quem está levando essa diferença aí de 399,73 centavos? É muito dinheiro. A gente está falando de 160 bi em movimentação logística no país. Todos os fretes, todos os embarques. Isso em pagamento de frete são 160 bi. E eu estou falando aqui nas emissões. COT, CTE, conhecimento. Fora o que é feito em nota fiscal de serviço e o que nem é computado, que é a movimentação em fazenda, internas do município. Isso não é computado, não emite documento de transporte. Às vezes a carga está saindo da fazenda, lá foi pela colheitadeira, jogou no caixote do caminhão, não tem nota fiscal. Ela vai até no silo, vai pesar, e aí ela entra no sistema. Mas esse trânsito aqui gerou gasto. O caminhoneiro recebeu, a transportadora recebeu. Mas isso não tem, porque não tem como fazer. O barco chegou lá com uma carga de peixe. Vai carregar no caminhão, vai pesar, e aí vai iniciar o processo de nota fiscal, recolhimento de impostos. Essa primeira perna não é reconhecida. Então, 160 bi é muito menos do que a realidade do dia a dia do caminhoneiro. Sem contar transporte frio, descaminho e tudo que acontece, que a gente sabe que ainda é comum. A gente sabe que é comum receber com nota fiscal, com carta frete, né? Esses dias eu falei para a NTT, cara, vocês não sabem onde é que tem posto de gasolina que troca carta frete? Não, a gente não tem essa informação. Cara, tá em outdoor, nas rodovias. Trocamos carta frete, tá lá. É contra a lei há mais de 10 anos. Que é contra a lei, pagamento com carta frete e pagamento com cheque. Acontece todo dia. Não é uma coisa isolada, escondida, não. É escancarado em outdoor, nas rodovias. Você vai lembrar. Sim. Né? Posto fulano de tal. Não vou nem falar aqui, mas posto fulano de tal. Embaixo, trocamos carta frete. 10, 20, 30 empresas embarcadoras embaixo ali, né? Ó, carta frete da empresa tal, a gente troca. Pô, acontece isso ainda. Por quê? Porque a condição ainda é analógica. A gente não tem a condição digital. Está pronto, mas o governo não inicia. E é aquilo que a gente fala, os outros países já estão usando a tecnologia máxima a seu favor e nós, por conta do egoísmo de olharmos para o próprio umbigo, evitamos que toda a classe brasileira usufrua da tecnologia que já está disponível para a gente. E aí a gente escuta ser país de terceiro mundo e fica chateado, mas é uma realidade, né? O seu Paulo Lustosa, do CF Senat, esteve com a gente em outro episódio e ele falou, né, se nós não nos adaptarmos, se o sistema não se adequar, vai ser engolido. Vai ser engolido pelo próprio sistema e por outras, né, forças externas que chegarão e já estão no Brasil, né, atuando, enfim. É muito interessante essa conversa, é muito interessante os pontos que estão sendo tocados mesmo, né? E chegou o momento de se reinventar. Isso. Quem estava com na zona de conforto, agora não vai mais ter essa chance, porque até quando vão segurar? Não tem mais, a gente precisa evoluir. E em relação que eu gostaria que você compartilhasse, qual a sua opinião e ação rumo à evolução do transporte relacionado à TAC? Eu sonho com uma situação que salvaria o TAC. Porque o transportador autônomo de carga, ele é como um embrião, ele nasce, né? A gente falou aqui no começo qual seria o caminho para o caminhoneiro deixar de ser um habilitado para ser um caminhoneiro, né? O caminhoneiro, ele nasce na boleia do caminhão. Como você falou lá. De vez em quando pegava a chave, pulava dentro do caminhão e fazia manobra, uma certa, outra errada, mas fazia, tanto que aprendeu e se tornou uma profissional da boleia. E hoje a gente tem, assim, milhões de transportadoras de grande porte, mas elas têm ISO, né?
elas têm SASMAC, elas têm uma série de situações internas que não permitem que o caminhoneiro seletista leve uma outra pessoa na boleia. Não pode, pô. Eu não posso pegar o meu sobrinho lá que fez a habilitação para viajar comigo. Não existe. Não na condição seletista. Mas o autônomo faz. O autônomo repassa conhecimento. O autônomo forma o caminhoneiro. É ali que ele aprende. Ele aprende lá no pátio do porto, ele aprende nas fazendas, ele aprende no trabalho interno das cidades. É o TAC quem faz isso acontecer. E o TAC está sumindo do mercado. É a mesma coisa que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. O TAC sumindo, a mão de obra fica escassa. É por isso que a gente não está com falta de mão de obra. Nós éramos 1.350.000. Hoje nós somos menos de 900.000 caminhoneiros autônomos. Por quê? A relação contratual, ela esmaga o caminhoneiro autônomo. Hoje a empresa contrata outra empresa com frota própria, ela dá crédito tributário para o embarcador. Quando essa situação acontece em embarcador, empresa e TAC, isso não acontece. O TAC não repassa crédito tributário. Ele é a contratação mais cara e mais complicada do mercado. E ainda traz muita situação de insegurança jurídica. Ou seja, a transportadora hoje que contrata o autônomo está a risco de tomar um processo a cada tempo. Por quê? Porque o autônomo tem lá suas leis, normas e regras que tem que ser obedecida. Uma vez não obedecida, dá a ele o direito de regresso judicial. Né? Sim. E isso traz uma insegurança jurídica. Então, o embarcador e a transportadora preferem negociar entre eles. Não envolver o autônomo. Não envolver o TAC. Primeiro, ele não dá crédito tributário. Segundo, ele é caro. Terceiro, ele é complicado. E quarto, ele traz insegurança jurídica. Então, nós temos 3, 4 situações contrárias ao desenvolvimento de outros caminhoneiros. Eu preciso ser a melhor, mais simples e mais eficaz contratação no mercado. Eu preciso que o embarcador diga assim para a transportadora: contrata o seu João que tem um caminhão aí, porque o que ele transporta me dá crédito tributário. Melhor que a tua empresa. Vamos contratar o cara. Isso seria uma solução até para a falta de motorista. Porque hoje as empresas estão evoluindo, estão crescendo, estão aumentando frota, mas não está saindo caminhoneiro todo dia da fábrica igual sai caminhão. Não está. Não acontece. O que queria facilitar? O aumento do trabalho terceirizado por autônomos. Se o autônomo fosse uma contratação simples e que desse crédito tributário, com certeza. Assim, não existe almoço grátis. Ninguém ajuda o caminhoneiro, ninguém ajuda ninguém na condição contratual e de mercado, porque o cara tem o olho azul, ou porque a unha dele é bem cortada, ou que ele fez a barba, ou o caminhão dele é bonito. Não. É centavo a centavo. A cadeia do transporte é centavo a centavo. Então, se você tem uma condição de transportar 10 milhões de toneladas de soja, vamos colocar um grande embarcador, e se ele transportar esses 10 milhões por uma empresa e ele tem um crédito tributário, ele não vai querer em nenhum momento carregar no autônomo. Por quê? Carregou no autônomo e perdeu o crédito. Perdeu o crédito, perdeu o dinheiro. Num volume de 10 milhões de toneladas, qualquer embarque no autônomo perde um volume muito grande. Essa contratação só acontece por falta de infraestrutura e de caminhão para atender. O caminhoneiro autônomo só é encarregado em último caso. E deveria ser o contrário. Ele deveria ser a contratação mais eficaz. Ele deveria ser carregado primeiro. Não, primeiro eu vou carregar todos os autônomos. Porque cada vez que eu contrato um autônomo, eu tenho crédito tributário. Eu não estou falando aqui de reduzir o valor do frete. Não estou falando aqui de redução no valor do pagamento. Não é isso. Eu estou falando na condição contratual, retirando ou devolvendo para o empresário e para o embarcador o crédito sobre o imposto que ele já vai pagar. Não faz parte do frete. O frete é R$100 a tonelada? É R$100 a tonelada. Quanto custa para o embarcador? 1,7. Então ele paga R$100 a tonelada para o caminhoneiro, mas o custo do embarcador é 170, porque 70 fica na mão do atravessador e no imposto para o governo. Se o caminhoneiro desse um crédito tributário de 30%, de 10%, isso já era R$17. Já não era 70 que ele ia pagar.
Ele ia pagar 53. Opa, isso já é positivo. Então é isso que resolve. Transformar o caminhoneiro autônomo na melhor contratação no mercado, na condição contratual, dando crédito tributário ao embarcador, sem relação no valor pago ao motorista. Ele vai continuar recebendo R$100 dele. Só que o governo precisava observar crédito tributário para a cadeia que carregasse o autônomo, que preferisse o autônomo. Porque hoje ele indefere o autônomo. O autônomo é prejuízo. Então é uma situação muito complicada. E isso traria caminhões de melhor qualidade, caminhoneiros melhor assistidos na condição trabalhista, desenvolvimento de outros caminhoneiros, reconhecimento da nossa categoria, respeito pela categoria, movimentação de infraestrutura muito melhor organizada, porque o caminhoneiro ia ter uma condição de contrato, ia ter uma condição de volume de trabalho e iria ter uma condição de renda diferenciada. E talvez, com tudo isso estabelecido, nós caminhoneiros colocássemos o nosso filho na boleia, porque hoje a gente afasta ele. Eu tenho um filho, Miguel, 10 anos, e a Luísa, de 20 anos. Cara, eu não deixo o Miguel chegar perto do caminhão. Porque eu sei que o caminhão apaixona. Então eu não quero que o Miguel seja caminhoneiro. Dói em mim, que é uma profissão que eu amo. Eu sou orgulhoso de ser caminhoneiro. Eu amo o que eu faço. Eu tenho orgulho da minha profissão. Mas eu não quero que o meu filho passe por tudo que eu passei para sustentar ele. Não quero isso. Eu não quero que ele fique 50 dias longe do meu neto, né? Como eu fiquei dele, da irmã dele. Não quero isso para ele. E o que acontece? Por que acontece? Porque eu estou vendo a minha categoria definhar. Eu estou vendo a minha categoria reduzir o quadro. Eu estou vendo a minha categoria quebrar. Eu estou vendo a minha categoria dirigir um caminhão com 30 anos de uso. Coloca ele, a família e todo mundo ao redor dele em risco. É a realidade, é risco. Hoje o caminhoneiro ele tem um movimento de trabalho tão pequeno que ou ele conserta o caminhão ou ele sustenta a família. E aí nem uma coisa e nem outra. O filho dele não estuda numa boa escola e o caminhão dele não tem pneu zero. Né? A realidade é essa. Tem que ser encarada de frente. Por quê? Porque ele não é uma contratação boa no mercado. E o mercado é voraz. Ou você dá uma condição e me traz lucro, ou você fica de fora. E eu só te contrato numa condição de exceção. Nesse momento eu sou obrigado a retirar a soja, retirar a carga que está na empresa, na indústria, então eu vou contratar um autônomo, mas é uma exceção. É só na obrigação que acontece a contratação. E nós deveríamos ser a melhor, mais simples e mais barata, não tirando o valor do frete, mas dando crédito tributário aos impostos pagos. Esse é o melhor caminho. Isso resolveria muita coisa do problema do dia a dia do caminhoneiro autônomo. E todos unidos a gente consegue fazer isso acontecer na prática. Com certeza. Se a gente se unir, dar as mãos e buscar, principalmente aqui em Brasília, com certeza há a possibilidade. Nós somos a maior força motriz. Somos nós que movemos esse país. Os políticos já entenderam isso, tá? Eu percebo a inquietude deles quando eu entro numa reunião. Aconteceu ontem. Eu tive numa reunião que estavam tratando de ferrovias. Cara, eu entrei porta dentro da reunião, era só gente, o que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara vai abrir a boca, ele vai ser contrário à ferrovia, ele vai sentar ao laço e vai ficar registrado na audiência pública e tal. Pensamento muito pequeno, né? Eu sou favorável à ferrovia. Mas, patrola, tu vai ser favorável à ferrovia, tira o trabalho do caminhoneiro. Não tira. Tira o sofrimento. Olha só. Estados Unidos é a maior malha ferroviária do mundo. Aonde o caminhoneiro é melhor remunerado? Nos Estados Unidos. Aonde a infraestrutura é pensada para atender o caminhoneiro? Nos Estados Unidos. Aonde é que está faltando o caminhoneiro? Nos Estados Unidos. Aonde todo mundo quer entrar e ninguém consegue? Nos Estados Unidos. Mas se você é caminhoneiro, você entra hoje. Hoje nos Estados Unidos. Não precisa passar por Coyote, nem atravessar rio, nem passar pelo deserto. Você entra como contratado das empresas de transporte nos Estados Unidos. Porque você é caminhoneiro. Não é só lá não, né? Vários países. Vários países. Toda a União Europeia, Estados Unidos, todo mundo precisa do caminhoneiro. Então você tem essa condição lá.
Sabe que eu estava lendo o Plano Nacional de Logística 2035, né? E ele fala de uma previsão de aumento em 30% das ferrovias no Brasil. E aí eu comecei a pensar da ótica do caminhoneiro, do transportador, do gestor, enfim. E foi justamente esse o raciocínio que eu cheguei. O caminhoneiro ele vai ser mais valorizado, né? Vai ser muito mais valorizado. Enfim, são 10 anos para alcançar 30% de aumento das ferrovias. Chega nunca. Não chega. Chega nunca. Mas a gente sabe que está sendo planejado, está sendo estudado, está sendo discutido. Eu vi o desespero deles ontem. Olha só. Cara, nós somos 1,8 milhão de quilômetros de estradas, rodovias. Nós somos 31 mil quilômetros de ferrovia. E aí existe uma coisa que chama bitola. Que quando os caras falaram ontem, durante lá, cara, é sério isso? Bitola as nossas ferrovias são de bitolas diferentes. Ou seja, elas não podem ser interligadas. O trem que roda em Minas não roda no Rio de Janeiro. Porque a bitola do trilho e a diferença do espaço entre eles não dá a condição de interligar. Então, são 31 mil quilômetros que falam línguas diferentes. Sim. Ou seja, os trens não podem se interligar. E só para a gente concluir essa pauta, para que o pessoal entenda, nos países estrangeiros a gente vê 400 quilômetros, você atravessa de um país para o outro. Então é muito fácil ser caminhoneiro. E aqui a gente faz 5, 6 mil quilômetros e ainda não atravessa o nosso país. Não. Por isso que seria interessante para ajudar e trazer economia para o caminhoneiro, porque a extensão, igual nós falamos no podcast anterior, no episódio do Sete Senat, que o máximo, o ideal seria 400 quilômetros. Mas isso aí ficaria para uma pauta mais aprofundada das ferrovias num próximo episódio. Eu queria só falar uma coisa. Com certeza. A expansão sonhada das ferrovias, ela não acompanha a falta de caminhoneiros. Ou seja, o trem jamais vai suprir a falta de caminhoneiros. Sim, então, caminhoneiro, não se preocupa. Porque o que eles sonham com o trem, eles não vão conseguir de uma hora para outra, até porque o governo não faz. Sim. O governo não pensa em ferrovias, né? E mesmo que pensasse, fosse fazer, vamos lá, eles querem aumentar 30%. Eles têm 31 mil quilômetros. 30% seria mais 9 mil quilômetros. Isso é nada, na condição continente que a gente é. Somos um país continental. Isso é nada. Nada. Não representa nada no volume de transporte. Então, para a gente finalizar nosso episódio, queria te agradecer. Acredito que levamos informação e conhecimento adequado a todos que estão nos assistindo, de valor, né? Peço que compartilhem esse vídeo, comentem falando sobre qual assunto vocês desejam aprender relacionado ao transporte. Sigam as redes sociais do Patrola, que ele leva conhecimento, informação dos movimentos que estamos fazendo juntos para que possamos, de fato, mudar a realidade de todos, né? E pedimos também a colaboração para que vocês façam parte desse movimento, porque o futuro de vocês depende do que vocês fazem hoje. E te agradecer mesmo por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui conosco. E espero que você possa vir aqui mais vezes, trazendo mais ações que podemos juntos fazer a diferença. Isso. Então, pessoal, muito obrigada por todos que estão assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E eu tenho certeza que a nossa união vai fazer a diferença. E acreditamos num futuro melhor para a profissão dos caminhoneiros. Eu ouso dizer que o episódio de hoje foi necessário. O Patrola trouxe uma verdadeira aula para nós aqui, né? Com muita sobriedade, maturidade, que só os anos de boleia trazem, né? Então, muito obrigado mais uma vez aí. Faço minhas as palavras da Paula. Se quiser fazer as palavras, considerações finais aí, passar suas redes também, o pessoal te seguir, te acompanhar lá. Eu queria fazer só uma observação que eu vim pensando, né? Eu vou num podcast que é uma caminhoneira. Isso assusta um pouco, tá? O pessoal fala, uma mulher no volante de um caminhão, de uma carreta, de um bitrem, meu Deus do céu, sai da frente que lá vem uma mulher na boleia. Eu até vinha conversando com a minha mulher e eu falei, poxa, isso é muito legal. Olha só o quanto a evolução da nossa categoria está acontecendo nos últimos 10 anos. Tem muita mulher na estrada, fazendo um excelente trabalho, consciente, com responsabilidade, né? Maturidade. Eu sempre falo que as mulheres são muito mais cuidadosas, muito mais responsáveis. E uma outra situação que eu queria falar, quando eu falo de mulher na estrada, não falo só da caminhoneira. Eu queria observar
quem são as mulheres que ficam na casa, que são pai e mãe, Sim. que cuidam da família, das contas, dos boletos, sofrem junto com o caminhoneiro, né? Sabem da dificuldade do dia a dia, choram e oram juntos para resolver problemas, que é a sócia direto de uma profissão que não traz 100% de vitória. Apesar dos caminhoneiros serem heróis, né? Cada um deles lá com a sua luta, a mulher tem um papel fundamental na família do caminhoneiro. Eu sempre falo, cara, se não fossem as mulheres, a gente não caminharia um passo. Essa é a grande realidade. A condição hoje de observar as mulheres na boleia do caminhão é com certeza uma evolução da nossa profissão. Está trazendo humanidade, está trazendo desenvolvimento. Isso a gente percebe a olho nu. Mas a gente tem que observar as cristais, as mulheres que estão em casa e que enfrentam também todas as dificuldades sem poder fazer absolutamente nada. As mulheres que cuidam dos filhos, levam e trazem para a escola, né? Administram a condição do caminhoneiro estar fora, né? Aniversário do filho, cadê o motorista? Lá no Pará. E o cara está comemorando onde? Santa Catarina. O casamento. O batizado. O caminhoneiro nunca está na foto das festas da família. Isso é complicado para o caminhoneiro, mas e para a família, para a mulher? Né? Sentar de manhã, colocar a roupa no filho para ir para a escola, e ele perguntar, o pai, cadê? Seu pai está lá, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está lutando por nós, está sustentando a nossa casa. Esse tênis que você está colocando aqui é pelo trabalho do pai. Mas eu queria ele aqui. Pode jogar meu tênis fora, eu queria meu pai aqui. Eu já ouvi isso. Eu ouvi essa situação. Sim. E eu vi no olho da minha mulher a preocupação dela. De eu estar vivendo uma vida longe da minha família, longe dos meus amigos, sem vida social. Eu vi isso no olho da minha esposa, que é uma guerreira. Bianca, te amo. Então, é isso, é uma coisa que eu queria falar. Hoje a gente está comemorando a vinda das mulheres para a boleia, mas a mulher nunca esteve longe da boleia do caminhão. Ela sempre foi o alicerce do caminhoneiro. É nos joelhos das mulheres que as orações levam e trazem os caminhoneiros que vão por esse país aí. Eu quero agradecer aqui a vinda, quero agradecer o convite, quero dizer que ações como essa levam o conhecimento e a informação para os caminhoneiros, que normalmente caminham, trabalham sem horizonte, de olhos vendados, né? Trabalham por instrumento, só dirigir o caminhão, entregar, voltar, e não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Eu costumo dizer que a bolha dentro da cabine leva o caminhoneiro para uma outra dimensão. A gente tem liberdade assistida dentro de uma boleia, com um rastreamento incrível de GPS, e que é uma liberdade falsa, que a gente está preso ao caminhão. A gente está preso 24 horas. E longe de quem a gente mais gosta, longe da nossa família. Mas ainda assim eu sou orgulhoso da minha profissão, sou um irmão da estrada e acho muito bom. Muito obrigado. Obrigada. E um abraço para a Bianca. E com certeza, mulheres virtuosas fazem grandes homens. Essa é a palavra. Então, parabéns a todas nós mulheres e continuem orando pelos seus esposos, porque a estrada precisa de muita oração. Amém. Então, um beijo e até mais. Valeu. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço.